Cumprimentamos a todos os irmãos e amigos com uma boa noite. Todos são bem-vindos à casa do nosso Deus. E você que nos acompanha também da sua casa, você é bem-vindo ao nosso culto de adoração. Eu convido a todos que estão aqui na igreja, a todos que nos acompanham dos seus lares, a inclinarem a sua cabeça e nós vamos elevar a Deus uma oração. Eterno Deus, grandioso Pai, invocamos a Tua presença, a presença de Jesus e a presença do Deus Espírito Santo entre nós. Pedimos também, ó Deus, a Tua bênção para cada adorador que veio aqui nesta noite e também para todos aqueles que nos acompanham de seus lares. Aceita este culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Concede-nos o Espírito, hino de número 160. Concede-nos, ó Deus, o Espírito de amor, e ao nosso coração o Teu consolador. No mundo atroz, que sempre o Santo Espírito esteja em nós. Convença o mundo então do juízo e do mal, e da justiça, enfim, com graça divina. Concede, ó Deus, que andem na verdade aqui os filhos teus. Permite-nos aqui louvar a Deus o Pai, e ao Filho em alta voz, ó povos, glória dai. Louvai também o bom e santo Espírito para sempre. Amém. Jesus é melhor, hino de número 91. Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo Ele é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servir
da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. São impressionantes as palavras do salmista no Salmo 27, no verso 10, que diz assim: porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Com este sentimento, com esta certeza, com essa convicção no coração, eu convido a todos que puderem para nos ajoelharmos diante desse nosso Deus. Santo Deus, maravilhoso Pai que habitas nos céus, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor és o nosso Criador. De uma maneira incompreensível também és o nosso Redentor e o nosso Juiz. E é com essa certeza, com essa convicção, que nós nos ajoelhamos diante do Senhor e queremos, primeiramente, louvar o Teu nome por mais um dia de vida e também porque o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, obrigado principalmente pela certeza da salvação em Cristo e, como acabamos de ler, pela certeza de que o Senhor nunca vai nos abandonar. Querido Deus, perdoa os nossos pecados. Nós damos muitos motivos para que o Senhor nos abandone, mas o Senhor continua trabalhando no nosso coração e nos amando. Que amor é esse, ó Deus? Nós queremos lhe pedir nesse momento que perdoe os nossos pecados, que enche, ó Deus, cada um de nós do poder do Espírito Santo, para que possamos viver nesse mundo, mas de acordo com a Tua vontade, transformados pelo Teu poder. Dá-nos a Tua paz, dá-nos saúde física, dá-nos saúde mental, dá-nos sabedoria para vivermos esse mundo com discernimento. De uma maneira especial, queremos rogar para que o Espírito Santo use mais uma vez o pastor da nossa igreja, o pastor Wagner, que ele fale inspirado pelo Senhor. Lembramos-nos também do Luiz Assis. Queremos pedir que o Senhor coloque as Tuas mãos poderosas sobre ele nesse momento, para que o Senhor cure, para que o Senhor restaure a saúde dele, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Também nos lembramos aqui, ó Deus, do professor Davi, que irá passar por uma cirurgia nessa semana. Tem misericórdia do Teu filho, ó Deus. Ele irá operar na garganta. Ó Deus, põe Tuas mãos santas e poderosas sobre ele. Cura ele, ó Deus, para que ele tenha o privilégio de continuar dando aulas e principalmente testemunhando da Tua graça, do Teu amor, da Tua salvação. Sê conosco, ó Deus, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, a nossa entrega, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Nada como chegar em casa e tomar um banho quente para relaxar. A água quente, além de melhorar muito a autoestima e trazer à tona talentos escondidos, ainda traz outros benefícios. O banho quente, ele promove uma vasodilatação dos vasos sanguíneos, isso aumenta a circulação na região, com os músculos promove um relaxamento muscular e aí você vai ter uma sensação de bem-estar mesmo e relaxamento geral. A pressão cai um pouquinho e por isso muitas vezes você sente até uma certa moleza. O banho quente também pode reduzir dores, aumentar a transpiração, favorecendo a eliminação de toxinas, acalmar os nervos e combater a ansiedade. Já o banho frio, reservado somente para os dias em que o abastecimento de energia elétrica é interrompido e ainda não há nenhum palitinho de fósforo para esquentar a água no fogão, ele também oferece muitos benefícios. A gente olha para o banho frio como um rival, mas as vantagens dele muitas vezes supera a de um banho quente. Ele é muito indicado para sintomas de apatia, desânimo, até depressão, porque ele estimula o nosso sistema nervoso. Então ele tem uma atuação direta no sistema nervoso. Quem tem algum sintoma desses que eu acabei de falar, é importante que se tome um banho frio pelo menos uma vez ao dia. O banho frio também oferece vantagens e não é só para economia na conta de luz. O banho frio pode amenizar dores, diminuir o inchaço nas pernas. Ele confere mais ânimo e disposição, aumenta o metabolismo e melhora a capacidade pulmonar. Mas se você também é daqueles que foge da água fria, nem tudo está perdido. Ainda tem um jeitinho de aproveitar as vantagens que ela oferece. O que muitas pessoas não sabem ou não foram orientadas é de uma importância do banho frio, de uma ducha fria rápida após um banho morno. Não necessariamente você precisa tomar aquele banho frio de asepsia, de limpeza do corpo, né? Em geral, você que tem dificuldade com a água muito fria, você pode tomar o seu banho mais morno, mais neutro e no final fazer um jato rápido ali de água fria. Você pode até ir diminuindo a temperatura aos poucos e finalizar com 5 a 10 segundos de ducha fria nos braços, nos pés, nas costas, no corpo todo. Uma ducha fria rápida após o banho quente é muito importante para aumentar a imunidade. Se você não toma essa ducha fria, ao sair do chuveiro, você vai entrar em contato direto com uma corrente de ar. E isso vai diminuir a resistência do seu corpo. Quando o seu corpo está exposto a uma corrente de ar, o seu corpo esfria e isso gera uma diminuição da sua imunidade, favorecendo gripes, resfriados, sinusites, inflamações de garganta. Só alguns recadinhos importantes, que o nosso culto de quarta-feira, a próxima quarta-feira, vai estar pregando o professor Eliezer Militão. Então você está convidado, convocado a abrir o link lá do nosso canal, Distrito Limeira Central, e assistir o nosso culto de quarta-feira, que tem sido somente online. No próximo sábado teremos uma programação muito especial aqui na nossa igreja. Todos estão convidados, convocados para estarem aqui. Pela manhã vai estar pregando Cris Magalhães, que é apresentador da Novo Tempo. Nós teremos batismo, teremos uma programação muito bonita, preparada com muito carinho. E na parte da tarde, 4h30 da tarde, todos estão convocados para participarem conosco da Santa Ceia. A primeira Santa Ceia deste ano. E, como eu disse ontem, é uma celebração muito importante da nossa igreja. E é importante que todos estejamos presentes para celebrarmos a ceia do Senhor. Que vocês façam planos, se preparem para estar aqui no próximo sábado e participar de todas essas programações que a igreja tem oferecido aos irmãos. No livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versos de 3 a 5, lemos assim: Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente
o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Esse é o momento que você pode adorar a Deus também, devolvendo seus dízimos e as suas ofertas. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração e me esconder nos teus braços, ó Deus. Toda a minha alma deseja a ti, junto com anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia.
Boa noite, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos nessa noite para esse culto evangelístico. Obrigado a todos que conduziram o serviço até aqui. Obrigado ao Mário e à Eliane pelo lindo louvor. É maravilhoso, né? Quando Deus dá dons assim para o seu povo e esses dons são colocados em prática para o avanço do reino de Deus. Irmãos, foi anunciado aqui que nós teremos no próximo sábado Santa Ceia, e esse é um momento festivo na nossa igreja, em todo o tempo, mas de forma especial nessa circunstância, se reveste de uma importância maior, não é? Porque nós não tivemos ceia esse ano. Normalmente temos uma por trimestre, mas devido à pandemia e às medidas de segurança, evitamos qualquer atividade que demandasse muita aproximação, toques e etc., né? Como a Santa Ceia envolve. E como não aprendemos a fazer Santa Ceia virtual, né? Nós tivemos que esperar chegar um momento mais seguro e estamos sentindo que é possível fazer isso agora e gostaríamos de incentivar todos realmente a separarem esse momento na sua agenda no próximo sábado, à tarde, às 16 horas exatamente, Ed? E 30, né? 16h30, para a gente participar. Gostaríamos de ter todos os irmãos. Há uma preocupação, às vezes, por parte de alguns, que participar da ceia exige que a pessoa esteja vivendo uma experiência cristã, vamos dizer assim, de completa e total consagração, de perfeição, de impecabilidade, não é? E geralmente algumas pessoas se excluem se elas não estão vivendo essa experiência plena de segurança de vida, né? Ou essa certeza de salvação. E alguns se excluem de situações assim. Na verdade, irmãos, quando chegarmos a uma condição, alguns até pensam que isso será possível antes de Jesus voltar, né? E eles dizem que o perfeccionismo não é uma utopia, mas uma realidade que pode ser alcançada antes da volta de Cristo. Se isso eventualmente fosse possível, você não precisaria participar da ceia mais, na verdade, né? Não precisaria de ceia, não precisaria de Bíblia, não precisaria de oração, não precisaria de igreja, não precisaria de cristianismo, não precisaria de Cristo, né? Porque como Jesus disse, os sãos não precisam de remédio, né? De cura. Os justos não precisam de arrependimento. Eu vim para salvar os perdidos, disse Jesus, para buscar e salvar os perdidos, não é? Então a Santa Ceia é para pecadores que precisam do sangue de Cristo, pecadores que aceitam o sacrifício de Cristo, pecadores que, embora tropecem e caiam, eles se levantam e confiam em Jesus e seguem adiante na sua vida cristã, na certeza de que o amanhã será melhor do que o agora, não é? Então, se você é um pecador, então a ceia é para você. Se você se sente perdido, então participar dos emblemas do corpo e do sangue de Jesus é uma necessidade para você, que precisa de Cristo, do sacrifício de Cristo, certo? E é a oportunidade de você renovar seu voto de compromisso, de fidelidade com Ele. É a oportunidade de você se desculpar, até com algum irmão que você eventualmente esteja meio bicudo com ele, não é? Tem o lava-pés que antecede a participação dos emblemas. É para isso. É para você humildemente se curvar diante do seu irmão, da sua irmã, do seu esposo, da sua esposa, né? E lavar-lhe os pés. Como Jesus deu o exemplo, como Jesus fez. Entende? E se você olhar para a condição dos discípulos quando Jesus lavou os pés deles, eu acho que você não vai encontrar ninguém aqui na igreja que fez o que alguns deles fizeram
e que depois da ceia faria o que alguns deles fizeram, e Jesus sabia que faria, e ainda assim instou com eles para que todos participassem. Quando um deles não quis deixar, Jesus disse: olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então o problema, irmãos, não é participar da ceia, o problema é não participar, entende? Então eu queria incentivá-los todos a estarem aqui e participarmos dos emblemas do corpo e do sangue de Jesus e aproveitarmos, porque a ceia é um rebatismo, né? É um rebatismo. Você renova seu compromisso com Deus, sua entrega, você proclama publicamente que você acredita no seu sacrifício, que você aceita o seu sacrifício e que você se compromete em viver uma vida em conformidade com a sua vontade. Muito bem, tendo dito isso, gostaria de passar a nossa reflexão nessa noite, e eu quero introduzir dizendo que há alguns textos na Bíblia que eu considero tristes, e um dos que eu mais considero triste é Jeremias 8:20. Sabe o que diz Jeremias 8:20? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Essa é uma triste conclusão no final, depois da colheita final, que alguns chegarão. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Outro texto também triste é Mateus 7:23. Se você quiser abrir a sua Bíblia ali, esse é o texto básico para a nossa consideração nessa noite. Mateus 7 e o verso 23. Aqui são palavras de Jesus. Na verdade, os versos 21 a 23. Mateus capítulo 7. Todos encontraram? Vamos fazer então a leitura desse texto bem conhecido de todos, só que às vezes nós usamos esse texto com uma aplicação assim, bem distante de nós. Às vezes temos que olhá-lo de um ponto de vista diferente, né? Mateus 7, 21 em diante diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia: Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Ou afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Bem, uma coisa boa que às vezes nós pensamos quando lemos esse texto é que cristãos que vão à igreja, que são devotos e que procuram fazer a vontade de Deus, jamais ouvirão essas palavras, não é verdade? Afinal de contas, nós nos incluímos nesse grupo. Pessoas que estão na igreja, nós estamos aqui, por exemplo, nessa noite adorando a Deus, nós temos tentado ser pessoas boas, honestas, justas, não é verdade? Então nós concluímos: vamos ser aceitos sim. Afinal, desistimos de muitas coisas para nos tornarmos as pessoas justas que somos. Eu quero dizer que, embora nós pensemos assim, não podemos estar tranquilos e achar que essa conclusão é uma conclusão final. Nós precisamos ter segurança com relação a se estaremos no grupo dos que ouvirão essas palavras ou não. E a pergunta que vamos tentar responder essa noite é: como podemos ter esse seguro de vida? E eu não estou me referindo aqui a seguro de vida como nós conhecemos por essa expressão, mas eu estou me referindo à segurança de vida eterna. Como é que nós podemos ter segurança de vida eterna? Como é que podemos ter a certeza de que quando Jesus voltar, Ele não vai dizer a nós: afasta-te de mim, porque eu não te conheço? Em termos simples, como sabemos
se nós seremos salvos ou não, ou estaremos salvos ou não. Eu lembro-me de um episódio que aconteceu muitos anos atrás, quando eu ainda namorava a minha esposa. Nós fomos a uma feira de microempreendedores em Goiânia, conhecida no Brasil inteiro, a feira hippie, que vende todo tipo de roupa e coisas assim. E eu e minha esposa estávamos lá nessa feira, e depois de chegarmos lá, começou a formar um grande temporal, uma chuva, e aquela feira é composta de inúmeras barracas. Nós procuramos a barraca mais adequada ali para nos esconder, e corremos para lá, e quando chegamos lá, havia um grupo gospel se apresentando. E enquanto nos exprimíamos ali no meio da multidão, encontramos um cantinho ali para ficar. Eu percebi que do outro lado da tenda estava uma moça, uma jovem, que se dirigiu assim para o canto onde nós estávamos. Eu pensei que ela ia pedir licença para passar ou qualquer outra coisa assim, mas ela chegou e rapidamente se dirigiu a nós, fazendo a seguinte pergunta: vocês estão salvos? E eu não tenho vergonha de admitir que naquele instante, tomado de surpresa, eu não sabia exatamente que tipo de salvação ela estava falando, e sem pensar, a minha primeira resposta a ela foi: salvo de quê? E sem nenhum constrangimento com relação à minha pergunta, ela continuou falando, e embora eu não tenha entendido muito bem o que ela falou sobre Jesus e tal, e alguma coisa de perdão dos pecados e tudo. E depois de 2 minutos, ela perguntou se gostaríamos que ela orasse por nós, se gostaríamos de estar salvos, e nós dissemos que sim, até para terminar aquele momento ali, não é? E ela então fez uma oração, e naquela oração, ela confessou os nossos pecados, né? E pediu que Deus nos declarasse salvos dali para frente. Eu lembro-me que quando saíamos da feira, eu virei para minha esposa e disse: bem, nós podemos até ter sido expulsos pela chuva, mas pelo menos fomos salvos nessa tarde, né? Agora, irmãos, eu não quero menosprezar aquela simpática senhora nos seus esforços em favor do reino de Deus, mas eu pergunto: isso é tudo o que precisamos para ser salvos? Confessar o nome de Jesus? Confessar os nossos pecados e dizer que aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal? Nosso lugar no céu está automática e inexoravelmente garantido no exato momento em que nós professamos o nome de Jesus e declaramos aceitá-lo. Ou como na minha experiência, no exato momento em que aquela jovem senhora fez aquela oração e declarou a nossa salvação? Muitas pessoas pensam assim. E sabe de uma coisa? Esta é de fato uma das formas mais eficazes de engano de Satanás. Ele nos leva a uma falsa sensação de segurança ao sugerir que ser salvo é muito parecido com ser vacinado, um tipo de coisa definitiva. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas eu acho que a maioria de nós aqui hoje percebe que há muito mais do que isso, inclusive na vacina. Não é verdade? Acho que percebemos que ser salvo envolve mais do que apenas profissão de fé. Envolve mais do que apenas anuência intelectual ou verbal. A decisão de aceitar a Cristo como nosso Salvador pessoal, a declaração de elegê-lo como o principal entre 10.000 na nossa vida, é imprescindível, importante, inadiável, mas é o começo de uma vida que deve ser marcada por mudanças, por profundas mudanças
no nosso comportamento, no nosso estilo de vida, ao longo da nossa existência nessa terra. Então, com isso em mente, deixe-me perguntar: seria possível confessar com a boca que Jesus é o Senhor e até fazer algumas mudanças realmente boas na vida cristã e ainda não ser salvo? O que vocês acham? Mateus 7, 21 a 23 responde essa pergunta, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E ele diz: muitos naquele dia vão me dizer Senhor, Senhor, e vão até relacionar coisas que fizeram na sua vida cristã, coisas boas. Pregamos, profetizamos em teu nome, curamos pessoas, expulsamos até demônios, Senhor. São coisas boas ou não são? Todas boas e legítimas, são coisas da vida cristã. Mas Jesus, então lhes direi, diz Jesus, abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então você percebe aqui? Haverá pessoas no dia do juízo que estarão esperando ir para o céu, que estarão convencidas de que irão para o céu, mas em vez de herdar o reino, elas ouvirão essas tristes palavras de Jesus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Que coisa terrível, não é verdade? Que grande equívoco. Essas pessoas se equivocaram ao longo da sua jornada. Então, meus queridos, não nos enganemos sobre isso. Haverá diáconos, diaconisas, professores da escola sabatina, líderes de departamento, anciãos, haverá pastores, pregadores da igreja, evangelistas de TV, administradores da igreja, junto com incontáveis outros que serão rejeitados no dia do juízo. E tudo porque eles não tiveram a qualificação para pertencerem ao reino, a qualificação necessária. Eles não conheciam verdadeiramente o Senhor, e por isso Jesus será forçado a lhes dizer: afastai-vos de mim, eu não conheço vocês. É claro que vocês não estão pensando que o pastor agora está pregando sobre salvação pelas obras, né? Ou pela vida correta que nós devemos levar. Vocês sabem muito bem que eu sou um pregador da salvação pela graça, mediante a fé. Talvez o texto que eu mais citei em minhas pregações aqui nessa igreja foi Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então nada de salvação pelas obras ou por uma vida cheia de atividades e obras, mas muitos, independentemente das funções que ocuparam e do que fizeram, naquele dia estarão no grupo dos que ouvirão de Jesus: apartai-vos de mim, porque não estavam qualificados. E qual é a qualificação? Porque não conheciam verdadeiramente o Senhor e não se deixaram conhecer pelo Senhor. Essa é a qualificação. A pessoa comum, ao ouvir isso, pode até pensar: bem, se pessoas assim estarão aquém, então eu não tenho nenhuma chance, não é verdade? Mas a verdade é que muitas pessoas lá fora simplesmente não sabem como fazer para obter esse seguro de vida. E às vezes nós aqui dentro falhamos verdadeiramente
em saber o que é realmente necessário para ser salvo. Há muito tempo minha mãe me disse algo que descobri ser uma verdade de diversas maneiras. Ela disse: meu filho, o importante não é o que você sabe. Eu gostava de ganhar todos os concursos bíblicos nos programas, nos cultos jovens. E ela disse: o importante não é o que você sabe, ou quanto você sabe, mas o importante é quem você conhece. Acho que, de maneira geral, essa foi a primeira lição espiritual que ela me ensinou. E às vezes nós ficamos tão envolvidos no que tendemos a perder de vista o quem. E na verdade, você pode ser um genuíno especialista no que, mas se você não souber, não conhecer o quem, então o que por si só não vai resolver nada no final, não vai te valer no final. E o apóstolo amado diz em 1 João 5,12: quem tem o Filho de Deus tem a vida, mas quem não tem o Filho não tem a vida. Então, meus queridos, aonde está o seguro de vida? Aonde está a segurança da salvação, a certeza da salvação? Aonde está? É no quem? Está no Filho. Se você tem o Filho, você tem a vida. Por isso Pedro proclamou diante da multidão em Jerusalém: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro no qual devamos ser salvos. Só Jesus, só o Filho pode garantir a salvação. Por isso Jesus fez aquele convite maravilhoso em Mateus 11, vocês conhecem, 11, 28 a 30, ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você sabe o que é um jugo? Quantos sabem o que é um jugo aqui? Deixa eu ver. Sabe mesmo? Até um dia desse eu não sabia bem o que era um jugo. Eu tinha uma impressão diferente. Mas de acordo com Webster, um dicionário bíblico, um jugo é uma barra de madeira colocada no pescoço de dois animais com a finalidade de mantê-los juntos. E a esse jugo pode ser colocado ali um arado, ou até ele pode servir de suporte para um outro fardo, vamos dizer assim, que pode ser anexado àquele jugo. Eu não tive o privilégio de nascer numa fazenda, embora eu goste muito da vida bucólica, pastoril. Então eu não aprendi na prática isso ali. Mas eu pensava que esse jugo era um dispositivo que prendia algum tipo de fardo a um animal, e isso me deixava com a impressão de que Jesus, com esse texto, estava dizendo apenas que Ele ia nos dar uma mãozinha, que Ele ia nos dar uma moral para nós carregarmos o nosso fardo, o nosso jugo. Mas quando eu percebi que Ele estava realmente dizendo que tomar o jugo dele era se colocar bem ao lado dele, era deixar que ele se colocasse bem ao nosso lado, para levar conosco o nosso fardo, e para tornar a nossa lida mais leve, menos difícil, menos dura. Então eu tive uma compreensão melhor do que é jugo. E eu aprendi que não importa quão pesados, ou que tipo de fardos tenhamos na vida, se estivermos unidos com Cristo, se tivermos jungidos a Cristo, com o jugo de Cristo, nós não precisamos temer nada, porque o maior peso estará sobre Jesus. Ele vai nos ajudar a levar, mas você precisa estar junto com Jesus.
unido a Jesus. Então, o que esse texto está dizendo é que Jesus quer caminhar ao nosso lado a cada passo do caminho. Ele quer compartilhar das nossas alegrias e tristezas. Ele quer compartilhar dos nossos fardos e lutas. Ele quer nos ajudar passo a passo em nossa jornada nessa vida. É isso que Ele quer fazer. Ele quer estar ao nosso lado. E isso é relacionamento. Ele quer que tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. Ele quer ser mais do que um nome que professamos, que confessamos, que declaramos. Ele quer fazer parte do nosso dia a dia, do nosso passo a passo, do nosso caminhar, do nosso viver. É isso que Ele quer fazer. Meus queridos, o nosso relacionamento com Cristo tem que ser mais forte do que qualquer relacionamento terreno. E aí você pode estar dizendo, será que o pastor não está indo longe demais? Será que realmente precisa de tudo isso? Eu quero ler um texto mais com vocês. Mateus 10, 37. Um pouquinho adiante, Mateus 10, 37. 10, 37. Aqui Jesus diz assim, quem ama o pai? Quem ama o pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Será que eu estou indo longe demais em afirmar que a vida cristã é mais do que mera profissão, do que mera declaração? Envolve relacionamento, íntima comunhão, íntima associação, porque senão vamos ouvir, não te conheço. Eu não tive um relacionamento com você. Você falou do meu nome, você declarou o meu nome, você até fez coisas em meu nome, mas não me conheceu. Não se relacionou comigo, não me deixou ser íntimo de você. Veja um outro texto mais, Lucas 10, 25 a 28. Lucas 10, 25 a 28. Lucas 10, 25 a 28, vejam. Esse episódio é relatado aqui. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando a Jesus e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, o que está escrito na lei? Como você lê? E respondendo o doutor da lei, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse Jesus, respondeste bem, faze isto e viverás, viverás. Então, irmãos, o que eu quero levar para casa essa noite é que podemos continuar vindo à igreja, podemos continuar nos esforçando, fazendo o nosso melhor para guardar todos os mandamentos de Deus. Podemos até ensinar e pregar, podemos até profetizar e fazer milagres e expulsar demônios. Mas essas coisas por si só são inúteis, não valem nada, se elas não estiverem dentro de um relacionamento íntimo com Jesus. Se elas forem feitas à parte de uma íntima associação com Cristo, de um conhecimento pessoal e pleno de Jesus. Lembrem-se, quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho, não importa o que faça ou o que fala, não tem a vida. No final vai ouvir de Jesus, eu não te conheço, não te conheço. Nós não nos relacionamos, foi uma coisa superficial, por mais que houvesse declarações e até ações, faltou o relacionamento. Se não tivermos esse relacionamento com o Senhor, nada que fizermos ou falarmos vai valer no dia final. E todos nós sabemos que em qualquer bom relacionamento, uma coisa em particular deve existir. E essa coisa se chama comunicação. Se houver pouca ou nenhuma comunicação, o relacionamento logo murchará e finalmente deixará de existir, morrerá.
Vocês sabem que no Brasil a taxa de divórcio está passando de 50%, né? E por que isso? Em grande parte se deve a 2 fatores. O primeiro deles é falta de comunicação, ou uma má comunicação entre os cônjuges. E o segundo é confiança. Confiança. Uma coisa deriva da outra, né? Uma coisa está relacionada com a outra. E sabe de algo mais? Vez após vez nas Escrituras, o nosso relacionamento com Cristo é comparado a um casamento. E falando estatisticamente, eu me pergunto, quantos que professam ter um relacionamento com o Senhor serão recebidos por Ele no seu reino? Quantos que professam ter um forte relacionamento com o Senhor serão recebidos no seu reino? Sobreviverão nesse casamento com Cristo. Semana passada tivemos aqui uma linda cerimônia, sábado que vem vamos ter uma outra, é a cerimônia de batismo. E no batismo as pessoas aceitam a Jesus, elas dão o seu testemunho público, e o batismo é esse testemunho público. E eu acho que de certa forma podemos dizer que o batismo é uma cerimônia de casamento com Cristo. É essa cerimônia de casamento com Cristo. No batismo, nesse casamento, né, nós proclamamos nosso amor ao Senhor, nós fazemos o nosso voto, prometendo a Ele a nossa devoção incondicional, a nossa fidelidade, né, o nosso amor, o nosso carinho por Ele, e depois disso nós seguimos para a lua de mel, e ali nós ficamos entusiasmados, como noivos, com o fogo do primeiro amor, e nós estudamos a lição, e fazemos o ano bíblico, e oramos, e damos ao Senhor toda a atenção e amor e carinho do mundo. Mas com o passar do tempo, às vezes esse fogo começa a diminuir e de repente nos encontramos muito ocupados para estudar a Bíblia, a nossa vida de oração se reduz a pedir as bênçãos para as refeições e a proteção para a noite de sono. Queridos irmãos, nós precisamos entender uma coisa: só porque muitas pessoas ficam juntos e parecem ter um casamento feliz, isso não significa necessariamente que elas ainda têm ou alguma vez tiveram um relacionamento verdadeiro e amoroso. Às vezes não. Estão juntas, não se separaram, mas estão distantes e frias, uma com a outra, um com o outro. Da mesma forma, um anel, né? Ou uma aliança de casamento, mesma forma que um anel ou uma aliança de casamento não podem garantir o amor verdadeiro, ou a felicidade. Um certificado de batismo, ou o nosso nome no hall de membros da igreja, não pode garantir que o nosso relacionamento com Cristo é fiel e verdadeiro. Não pode garantir por si só. Precisamos cultivar nesse relacionamento uma boa comunicação com Cristo. Precisamos nutrir esse relacionamento com esse ingrediente imprescindível da comunicação com Cristo. E você sabe que comunicação tem que funcionar nos 2 sentidos. Temos que ouvir e temos que falar. E no nosso relacionamento com Deus, nosso principal momento de falar é através da oração. E será que eu preciso enfatizar aqui a importância da oração na vida cristã? Acho que não, né? Mas eu vou evocar aqui o exemplo que nós devemos nos inspirar. Como tudo na vida cristã, nós temos que olhar para o nosso exemplo, e o nosso exemplo é Jesus. E quando lemos na Bíblia os relatos do seu ministério, nós percebemos que mesmo sendo Deus, Jesus priorizava a sua comunhão com o Pai. E nos momentos simples do seu ministério, assim como nos momentos decisivos e difíceis, em que ele tinha que fazer escolhas e enfrentar o confronto, ele sempre
dedicava um tempo a sós com o Pai. E isso era prioridade na sua vida. E eu fico pensando, se Jesus, que era Deus, sentia essa necessidade, o que dirá de nós, que somos humanos e pecadores, não é verdade? Agora, o que me deixa encabulado é que muitas vezes nós, que somos pecadores e falhos, não sentimos essa necessidade, não temos esse desejo de passar tempo a sós com Deus através da oração. Isso é um privilégio sagrado, através do qual nos aproximamos cada vez mais de Deus. É uma avenida pela qual somos lentamente transformados à semelhança de Cristo. Agora, sabe por que muitas pessoas não passam tempo em oração? Alguns dizem que é porque elas não sabem o que dizer. Mas será que isso é problema também? Será que isso é problema? Eu não passo muito tempo com Deus porque eu não sei exatamente o que dizer, então pouco tempo eu já falo tudo e aí tá bom, não é? Mas isso não é problema, porque de qualquer maneira meras palavras não vão funcionar no final, entende? Porque Romanos 8:26 diz que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos de fato o que vamos pedir, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe que o livro de Salmos é um livro que contém muitas lindas orações, né? E uma das minhas favoritas está no Salmo 139. Ali o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E isso resume o que é a oração. É abrir o nosso ser mais íntimo para Deus e pedir que Deus o prescrute, o sonde, o prove e veja a nossa real necessidade. Não há dúvida de que a oração é uma parte poderosa e crucial do nosso relacionamento com Deus. E esse é mais um motivo pelo qual Satanás adora inventar coisas para ocupar o nosso tempo e para impedir que nós dediquemos tempo de qualidade e de valor para a oração. Algumas pessoas dizem que não tem tempo para a oração. E todavia a média que os adultos gastam com internet diariamente é de 2 a 2 horas e meia. Alguns gastam muito mais, outros um pouco menos, mas a média é de 2 a 2 horas e meia. Oração é uma parte imprescindível desse ingrediente que mantém o relacionamento saudável, o ingrediente da comunicação. Eu podia passar a noite inteira aqui falando sobre oração, mas nós sabemos que qualquer bom relacionamento que tem uma boa comunicação, na comunicação há mais do que falar, né? Na oração nós falamos com Deus. Você tem que ouvir também. E eu quero ler aqui Mateus 4:4, para essa parte do ouvir. Mateus 4:4, quando Jesus disse o que nós conhecemos bem, ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E essa é uma declaração muito poderosa de Jesus. E por que é que você acha que a palavra é importante? Por várias razões. E algumas delas são, por exemplo, de acordo com Romanos 10:17, porque ela fortalece a nossa fé. De acordo com 2 Timóteo 3, ela é capaz de nos tornar sábios para a salvação. E porque por meio da palavra nós somos santificados. E você conhece esse texto, né? João 17:17. O verso 14 diz: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo assim como eu não sou. E aí ele pede no verso 17: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, precisamos nos alimentar da palavra de Deus, que é Deus falando a nós diariamente. E foi por isso que Deus preservou essa coleção de escritos sagrados.
foi para revelar a nós o seu amor e para revelar a sua própria pessoa. E por meio desse livro estamos convencidos da nossa condição pecaminosa e da nossa necessidade de Cristo, da nossa necessidade de nos entregar a Ele e de manter um relacionamento íntimo e contínuo com Ele ao longo da nossa existência nessa terra. Bom, irmãos, eu quero encerrar, e nesse encerramento eu quero apenas dizer que se você não ganhou nada com esse sermão nessa noite, eu espero que pelo menos você saia com a compreensão de que Jesus te ama verdadeiramente e incondicionalmente, e que Ele quer que você tome o seu jugo. Em outras palavras, Ele quer que você o tenha bem pertinho de você, que você o mantenha bem ao seu lado, passo a passo. E para que esse relacionamento se mantenha assim, você precisa conversar com Ele, e você precisa ouvi-lo diariamente, você precisa priorizar esse relacionamento, essa comunicação com Ele, através da oração e através do estudo diário da sua palavra. Não importa quantas vezes você eventualmente tenha vacilado nesse aspecto, não importa quantas vezes você eventualmente tenha falhado na sua comunicação com Cristo, o que importa é que Ele está aí ao seu lado, como diz Apocalipse 3:20, né? Eis que eu estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar em sua casa e vou cear com você, e você vai cear comigo. Então, meus queridos, as únicas pessoas que ouvirão Jesus dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, serão aquelas que não sentiram a necessidade de manter um relacionamento diário e contínuo com Ele. Por mais que tenham feito coisas maravilhosas e grandiosas, serão aquelas que não mantiveram esse relacionamento contínuo com Cristo. Então, eu não estou querendo dizer aqui que você tem que ser um teólogo e que você tem que saber de tudo da Bíblia, e nem que você tenha que ser um monge, né? Ou um ermitão, tenha que se isolar e viver 24 horas em oração. Mas você tem que estabelecer o relacionamento com Cristo como prioridade em sua vida. E para isso é imprescindível comunicação nesse casamento. E comunicação envolve estudo da Bíblia diariamente, ouvindo Deus falando ao seu coração, e oração diariamente, falando a Deus da sua vida e pedindo: sonda-me, ó Deus, conheça o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da justiça. Que Deus te abençoe nessa noite e que Jesus seja de fato esse companheiro inseparável ao longo da sua existência. Amém. Em resposta à mensagem desta noite, vamos cantar o hino Jesus me transformou, número 109. Pelo mal andei, longe do meu Jesus, sem amor, sem fé, sem Deus,
seu amor cantar. Este amor levar também aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo, meu Senhor, me transformou. Pecadores, vinde já, Cristo vos quer salvar. Seu perdão, conforto e paz, Ele vos pode dar. Sua luz e seu amor sempre concederá. Vosso coração Jesus transformará. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo, meu Senhor, me transformou. Oremos. Pai querido, muito obrigado porque em Jesus recebemos perdão, justificação, salvação, e pela sua graça somos transformados diariamente, Senhor, através desse estágio da salvação que se chama santificação, no qual nós mantemos com o Senhor um relacionamento diário, renovando a cada dia a nossa entrega, colocando-nos em Tuas mãos através da oração, procurando ouvir os Teus ensinamentos, os Teus conselhos, procurando conhecê-lo através da Tua palavra, e dessa forma, Senhor, alimentando o nosso relacionamento contigo. Obrigado, Senhor, porque ofereces o Teu jugo, para que possamos estar bem unidos a Ti, para que nossos fardos possam ser carregados, porque o Senhor está ao nosso lado, para e passo, a cada momento, a cada segmento da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a cultivarmos esse relacionamento. Por isso, renovamos a nossa entrega a Ti nessa noite e pedimos que a Tua graça seja toda suficiente em nossa vida, para que, como Cristo aconselhou em João, possamos estar ligados à videira cada dia, para que assim produzamos muitos frutos não de uma vida pessoal, mas frutos do Espírito, frutos que advêm de ramos que estão ligados à videira. Leva-nos para casa em paz nessa noite, Senhor. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito estejam com cada um de nós hoje e sempre. Amém. Amém. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar que Jesus